Olá, sejam bem-vindos ao módulo 1. A primeira descrição do autismo foi em 1911, com um psiquiatra conhecido como Bleuler. Bleuler descreveu um grupo de crianças com características de autismo, mas ao mesmo tempo esse não foi o artigo científico mais famoso pela descrição do autismo. Quando nós vamos buscar na literatura, a primeira descrição científica reconhecida do autismo foi feita pelo austríaco Leo Kanner em 1943. Naquele ano, Leo Kanner estudou 20 crianças com comportamentos muito parecidos. Eram crianças que não tinham um apego, uma necessidade de buscar esses pais. Eram crianças que viviam, como ele próprio descreveu, em seu mundo. Eram crianças que não se sentiam confortáveis nos colos de seus pais e de parentes próximos, assim como não os buscavam. Ainda na primeira descrição, nós temos também a descrição de casos que envolviam ecolalia, de casos que envolviam a não busca pelo outro no processo de comunicação. Leo Kanner, então, ganhou todo o reconhecimento pela primeira descrição do autismo. Nesse primeiro momento, ele trouxe a ideia, na verdade, ele criou hipóteses em relação à etiologia. Então, nesse primeiro artigo de Kanner, foi um artigo em que teve não só a descrição dos 20 casos, assim como uma possibilidade de uma criação de hipótese, que envolvia o que nós conhecemos, mas que não é mais reconhecido pela ciência, o termo mãe geladeira. Nas crianças descritas por Kanner, o comportamento autístico vinha associado a famílias com pouca interação social com seus pares comunicativos, isso incluía os seus filhos, assim como um alto nível de formação acadêmica. Nesse momento, Kanner pensou, deve ter alguma relação entre esse alto nível acadêmico e essa baixa disponibilidade emocional com as manifestações estudadas. Essa ficou conhecida como a explicação etiológica psicodinâmica para o autismo. Hoje, nós sabemos que há marcadores biológicos muito bem descritos que fazem com que essa teoria não seja mais utilizada. Por isso, nós não a veremos aqui nesse curso, ok? Das crianças descritas por Kanner, que eram crianças com pouca habilidade para se comunicar e com baixa resposta a testes psicométricos, veio também a sugestão de que seria um retardo mental que faria com que essas crianças não tivessem disponibilidade para aprendizagem? Seriam alterações de processamento auditivo, porque elas não respondiam quando chamadas pelo nome, por exemplo, e não compreendiam as verbalizações e tentativas de comunicação com seus familiares? Seria algum tipo de esquizofrenia? O primeiro passo sempre é importante. De lá de 1943 até hoje, 2021, muita coisa mudou na descrição do autismo. Nós estaremos agora em contato com a mais nova definição e com os artigos mais recentes sobre a temática. Vamos lá, me acompanhe. Eu costumo dizer que os anos 80 foram anos importantíssimos para a discussão sobre o autismo. Uma das coisas mais importantes que aconteceu foi a inclusão no DSM-3 em 1989, no autismo, no Código de Classificação das Doenças, o conhecido CID, ou no DSM, na época DSM-3. Nesse primeiro momento, quando o autismo entrou enquanto descrição patológica, nós tínhamos como características, por exemplo, o aparecimento dos primeiros sintomas deveria acontecer até os 3 anos de idade, ou seja, até os 36 meses. Essa característica entrou no DSM-3 e acompanha o autismo até nas descrições mais recentes, que é o DSM-5 e o CID-11, que será lançado em 2022. Nós também temos, ainda no DSM-3, a ideia de que o autismo era um transtorno global do desenvolvimento ou um transtorno invasivo do desenvolvimento, que acontece, como já expliquei, nos primeiros 3 anos de vida e que também traz uma inabilidade de relacionamento associada a condutas cognitivas muito específicas. Desde já, eu gostaria de trazer para vocês a ideia de que o transtorno cognitivo não está necessariamente associado ao autismo. Nós veremos isso no módulo 2. Ainda nos anos 80, o autismo ele foi considerado um espectro. Essa nomenclatura foi uma nomenclatura sugerida por Bishop em 1989. Na descrição de Bishop, ela associou o autismo clássico de Kanner, a síndrome de Asperger e a síndrome semântico-pragmática através de 2 aspectos importantes, que seriam as relações sociais e o comportamento linguístico, ou seja, a possibilidade de verbalizar ou de expor as suas ideias ou não pelas pessoas com autismo.
Nesta régua criada por ela que vocês podem conhecer no slide 5, o autismo clássico de Kanner traziam as maiores alterações em relação às relações sociais e à expressão verbal. Quando esta criança melhorava a sua explanação verbal e Quando esta criança melhorava a sua expressão verbal, porém ainda mantinha diminuído o seu relacionamento social e a sua intencionalidade comunicativa, porém errado. Porém, ela não tinha as características cognitivas e linguísticas tão atrasadas, nós considerávamos um quadro conhecido como Síndrome de Asperger. E quando essa criança tinha, sim, demandas sociais e demandas linguísticas, porém de baixa demanda, de baixa ordem, essa criança era conhecida como uma criança que sofria de desordem semântico-pragmática. No mesmo ano, em 1989, uma estudiosa conhecida como Lorna Wing criou o termo tríade autística. A tríade autística nos dizia que, para uma criança ter o diagnóstico de autismo, ela precisava ter alterações em 3 áreas específicas em variados graus. Seriam elas os comportamentos estereotipados e repetitivos, que é uma característica cognitiva, o comportamento social e interativo, que está muito ligado à cognição social, que também vamos conhecer mais apropriadamente no módulo 2, e também as questões linguísticas, relacionadas à possibilidade ou não de utilizar a linguagem para a comunicação. Esta é conhecida como tríade autística. A tríade autística, que foi descrita por Lorna Wing, ela durou até 2013, com o DSM-5. O DSM-5 traz a aglutinação de alguns desses conceitos, criando o que nós vamos conhecer como díade autística. Lembra que eu falei para vocês que muita coisa mudou da primeira descrição do autismo para cá? Pois é. Inclusive a sua apresentação epidemiológica dentro da sociedade. Nos primeiros artigos que discutiam a epidemiologia do autismo, nós tínhamos de 1 a 5 casos a cada 10 mil nascidos vivos. Essa também não é mais a nossa realidade. Os estudos de 2020 sugerem 1 a cada 54 nascidos vivos. Será que estamos passando por uma epidemia de autismo? Também é um assunto que vamos discutir ainda nesse módulo. No próximo módulo, vocês podem conhecer um pouco melhor o DSM-5 e a modificação dos padrões de descrição do autismo no mundo. Encontro vocês lá!